Quando a gente fala de avaliação dos testes diagnósticos, de sensibilidade, de especificidade, uma coisa que a gente acaba, né, como vocês viram, esquecendo, é que nenhum teste ele é o 100%. A gente sempre comenta, né, com o proprietário, ou toma as atitudes partindo que o teste é 100%, mas eu quero que vocês lembrem que ele nunca é 100%. Então, por isso é tão difícil tomar uma decisão, né, mesmo que a gente tenha um resultado à mão, e aí a gente fala, professor, mas aí eu vou mandar um animal para eutanásia e eu não tenho 100% de certeza, eu não quero mandar, o que que eu faço? Decida. Não cabe a mim ensinar vocês a como decidir, mas saibam que todo teste tem uma chance de estar errado, mesmo que eu faça 3.000 testes em seguida, tá? E uma coisa que a gente tem que começar também, que você não precisa entender, o que é o ponto de corte. Então, são as testes de variáveis contínuas e ordinais. Não sei se você lembra o que é uma variável contínua e ordinal. É aquela que não existe um valor rígido, né? Então, ela é contínua e ela é ordinal, ela é para o marcador. Então, o que acontece? Eu tenho que dar um ponto de corte. Então, eu posso determinar aqui 1 para 4 ou 1 para 16, que é positivo. E isso a gente acaba tendo, né, algumas dificuldades para poder determinar e conseguir dizer o que é realmente um animal positivo. A gente sempre procura determinar o que é o padrão ouro, que é aquele teste que realmente me dê a maior porcentagem de certeza que aquele resultado está bem próximo do real. Qualquer teste pode ser ouro, tá? Então, um exame de fezes que eu identifico um ovo. Gente, não tem mais específico e certeza do que isso, tá? Mas pode ser que ele seja bastante específico e pouco sensível. Tudo vai depender da enfermidade que eu estou trabalhando. O ideal é ter alta sensibilidade e alta especificidade sempre. Estimativa de prevalência real. Então, são sensibilidade e especificidades conhecidas. A maioria dos testes eu tenho esse resultado. E aí eu tenho que entender o que é o valor preditivo, né? Que é a probabilidade de ser positivo ou daquele teste ser negativo. O que a gente faz muitas vezes? A gente trabalha ou com teste em duplo, né, em paralelo ou em série. Então, eu faço se de acordo com o resultado desse teste, eu faço um segundo, tá? Ou eu faço os dois ao mesmo tempo. Eu mando o teste. Então, vou dar um exemplo de um teste em série. Eu faço primeiro um teste sorológico para fazer uma avaliação, depois eu faço um teste genético para poder ter a segunda fase. E o que é um teste em paralelo? Eu pego o mesmo material do animal, mando para o genético e para o sorológico ao mesmo tempo. Então, quem determina isso são muitas vezes a forma como a gente trabalha, tá? E o que a gente procura ter? Encontrar os animais negativos e muitas vezes a gente tem que fazer os retestes, né? Então, eu faço um teste nos animais, identifico todos os negativos. Os positivos eu retiro. E cada vez que entra um animal, eu reavalio. Mas, periodicamente, eu preciso fazer o reteste, né? Fazer uma avaliação geral. Muitas vezes se busca para brucelose e tuberculose os testes em série para depois fazer o reteste anual para poder fazer uma melhor forma de controle. Então, qual é a estratégia que a gente busca? Tudo vai depender, tá? Se eu quero mais sensibilidade, se eu quero mais especificidade... Oi? Oi? Não ouvi. Pode repetir? Alguém entendeu quem falou foi a Ricarda? Eu não te entendi, Ricarda. Se foi a Ricarda, seja lá quem falou. E para mim a imagem da Ricarda congelou. Bom, depois ela... Tá. Eu tô mudo? Tu não estás me ouvindo, Ricarda? Eu acho que é a conexão dela, professor, porque a imagem dela tá travando bastante. Eu também acho, tá, Ricardo? Qualquer coisa, fala aí que eu respondo aqui. Eu quero saber, muitas vezes, eu quero mexer no que a gente chama de valor preditivo, que é o valor que prevê o quanto de teste de erro tem. O propósito, né? Se eu quero excluir uma doença ou se eu quero influenciar no curso da doença. A aplicação, né? Qual é a análise que eu quero fazer e alguns comentários. O que é um paralelo? Ele é útil quando há uma penalidade importante pela perda de um doente. O em série, ele é útil quando há uma penalidade importante para resultado de falso positivo.
E os retestes de rebanho é útil quando há uma penalidade importante pela perda de um doente. Então, quando que eu seleciono? Não sei. Vai depender da situação e da enfermidade e das formas como vocês têm para trabalhar. Então, é extremamente importante que vocês conheçam os testes que estão empregando. Então, quando vocês forem me propor o estudo observacional, vocês dirão se farão teste em paralelo, se farão teste em série ou se farão um reteste de rebanho negativo. Por quê? Vocês vão me dizer qual é a estratégia que vocês querem. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer um trabalho a respeito de coronavírus. Eu quero fazer com essas pessoas com coronavírus fiquem em casa. Eu quero fazer com que as pessoas com coronavírus façam tratamento. Ou eu quero fazer com que as pessoas de coronavírus sejam internadas. Ou eu digo que elas podem fazer o que elas bem entenderem. Vocês entendem que às vezes foi utilizado na primeira proposta de ao menor sinal clínico fique em casa como uma forma de controle? Então, não foi um teste efetivo, mas qualquer sinal respiratório as pessoas eram prontamente afastadas. Hoje, a gente já busca ou um teste de PCR, né, ou a gente busca um teste de imunoglobulina. E a partir dessa medida, o que se buscou? Ficar em casa. Se nós fôssemos um mundo perfeito, gente, a pessoa com suspeita de sinal clínico ela era isolada e era internada. A pessoa com menor quadro de coronavírus seria tratada ou levada para monitoramento hospitalar. Só que não dá. Está todo mundo doente. Não tem hospital que aguenta. Ou seja, por mais que o ideal, que é o que vocês buscam, me perguntam muitas vezes, o mundo real e prático fez a gente bagunçar tudo. Ter sinal clínico fica afastado, ter algum sinal clínico mais grave, vai para o hospital. A primeira ideia é mandar a pessoa para casa, para tratar em casa, porque não tem leito suficiente, e nos casos que não tem jeito, interna. E mesmo assim, nós tivemos hospitais abarrotados de pessoas, UTIs superlotadas, e várias pessoas morreram antes mesmo de chegar na UTI. E aí eu volto para o ponto. Então, professor, qual é a melhor estratégia? Não sei. Vai depender do problema que a gente tem na mão. Quantidade de leitos, taxa de contaminação, fatores de risco, exames que são feitos, tudo vai determinar a melhor estratégia. Então, gente, não existe melhor, existe a justificativa. Se nós tivéssemos tratado desde o início coronavírus com ciência e não com política, e eu não falo nem política para usar ivermectina, cloroquina ou fecha e abre, não. É o que está acontecendo. Tem pessoa doente? Tem. Vamos tratar. O que eu faço com o negativo? Não sei. O negativo precisa trabalhar, porque senão o planeta para, bota a pessoa para trabalhar. O negativo vai ter risco de contaminação? Vai ter risco de contaminação. Quem está no hospital está em tratamento? Trata. O que eu faço com as pessoas em risco? Eu testo. E assim a gente lida. Esta é a maneira correta. Ah, mas o país tal deixou aberto. O país tal deixou fechado. Eu não sei a realidade de cada país. Eu não sei como é que é a forma de exclusão. Eu não sei como é o sistema hospitalar. Cada país tem uma técnica diferente. Por quê? Porque cada um tem uma realidade diferente. Então, não existe ideal. Existe cumprimento de diretrizes frente a um problema. Ah, professor, eu vou decidir tal coisa. Gente, de acordo com o que vocês tiverem na mão, vocês decidem. E de acordo com o que vocês tiverem na mão, vocês não decidem porque tem que seguir a regra ou a norma, tá? Então, a gente tem que ter uma validade e a confiabilidade dos testes. Então, o que é a validade ou acurácia? O grau em que o exame é apropriado para medir o verdadeiro valor daquilo que é medido, observado ou interpretado. Então, o ECG é um teste de maior validade comparado à auscultação cardíaca, com estetoscópio, para a detecção de uma alteração cardiovascular de doença de Chagas. Eu tenho uma acuidade melhor, né? Uma acurácia. Só que eu imagino, né, que se eu puder hoje em dia, eu já usaria um ecocardiograma, porque eu tenho uma acurácia muito maior. Então, uma auscultação me dá uma ideia, o eletrocardiograma já me dá uma validade maior e o ecocardiograma me dá uma validade maior ainda. Só que gente, essa aula eu peguei tudo do Trustfield, tá? Que é epidemiologia veterinária, que vocês têm lá nos livros, só que, como eu falei para vocês, está em inglês.
E o que é confiabilidade, né, ou precisão? A consistência de resultados quando a medição ou o exame se repete. Então, 2 microcopistas leem um exame, um independente do outro, né, para avaliar se a lâmina tem malária ou não. E os dois chegam ao mesmo diagnóstico. Eu tenho uma confiabilidade muito maior. Existe uma chance de uma das pessoas terem errado? Existe. Existe a chance dos dois terem errado? Existe. Agora, se eu mandei o teste para 2 laboratórios de confiança, com a técnica bem executada, da mesma forma de avaliação, e os dois deram negativos, pô, eu aumentei minha confiabilidade. Ah, mas eu tenho a chance de ainda estar errado? Tenho. Mas aí eu trabalhei já com sensibilidade, com especificidade, e eu partir para trabalhar com acurácia do meu exame diagnóstico e com a confiabilidade em relação ao meu exame. Então, ó, eu tenho, na minha forma de avaliação, né, eu procuro uma alta precisão e uma alta acurácia, certo? Se eu conseguir uma alta precisão e uma baixa acurácia, eu ainda, se eu acertar aqui, eu tenho um valor verdadeiro. Agora, se eu avaliar aqui, eu posso ter problema. Então, se eu tenho uma baixa precisão e uma alta acurácia, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou avaliando. E a mesma coisa, se eu tenho uma alta precisão, uma baixa precisão e uma baixa acurácia. Então, quanto mais preciso, quanto maior a acurácia, melhor o meu resultado. Então, mas lembre-se que eu tenho sempre chance de ter um falso negativo, certo? Volto a repetir. A validade é o grau que o exame é apropriado para medir aquele meu problema. E a confiabilidade é a consistência dos meus resultados. Então, se eu tenho precisão e eu tenho acurácia, eu tenho que saber o quanto aquela minha avaliação é precisa para o teste que eu estou fazendo. A precisão é a consistência do resultado e a acurácia é o quanto aquele exame pode ser utilizado. Vou dar um exemplo. Quantos veterinários pedem eletrocardiograma para sopro? É comum ou não pedir eletrocardiograma para sopro? Sim ou não? Gente, é. O eletrocardiograma é o melhor exame para fazer sopro? Sim ou não? Sim ou não? Respondam. Sim, Bruna? Sim. Não? Sim, tem 2 tipos, né? Não, do eletro? Não, do eletro não. Qual é o problema do eletrocardiograma em relação à lesão de sopro? Por que o eletro não avalia sopro? Gente, por que eletro não avalia sopro? Porque o eletro é só as ondas ali, né? Que é avaliada. Tá, e por que não avalia sopro? Porque as ondas estão sendo geradas do mesmo jeito, né? Os estímulos de positivo e negativo estão sendo gerados. É a válvula fisicamente que não está funcionando bem. O sopro é mais no eco, né? Pra Por ver quê? a anatomia ali do coração direitinho. Por quê? Pra ver que... se as válvulas estão... E, tudo bem, mas por que as válvulas não respondem no eletrocardiograma? Porque o eletro vai ver os impulsos, o eco vai ver o som. Isso. Ah, tá. Não. Por que sopro não se vê no eletrocardiograma? Gente, o eletrocardiograma não é despolarização? As válvulas despolarizam em algum momento ou elas abrem e fecham por pressão? Ocorre despolarização de válvula? Não, elas abrem e fecham por pressão, né? Tem despolarização na válvula? Não. Não. Como é que se vai... Então, por que não se enxerga? Porque a ação elétrica não funciona na válvula. A válvula abre e fecha por pressão. É simples. E quantas pessoas esquecem isso?
e pedem um eletro e o resultado da eletrocardiograma vem assim, ó, arritmia, o cachorro está quase morrendo, um sopro desgraçado e dá arritmia. O eletro não vai responder. Por quê? Porque o ecocardiograma é quem avalia, gente, não é o som. Eu sei que é o som porque ele é um ultrassom. É quem avalia anatomicamente a válvula. Então, o resultado só vai ser confiável porque eu estou avaliando a anatomia. E o eletrocardiograma avalia despolarização. É por isso. Então, quando a gente... Vou dar um outro exemplo. O animal está com um problema intestinal. Eu faço raio-x ou ultrassom? Na verdade, dá para pedir os dois, né? Isso, depende da minha suspeita clínica. Depende do que tu está procurando, né? E quando é que a gente tem mais dor de cabeça para pedir ultrassom ou raio-x? Num problema intestinal? Quando é corpo estranho. Que a gente nunca sabe o que vai aparecer. Certo? Se for um corpo estranho sólido, eu peço um raio-x. Se for um pano, não vai aparecer muitas vezes no raio-x. Então, tudo vai depender do problema. Gente, todo resultado, ele é dependente do meu tipo de exame, que é dependente da minha pergunta. E a minha pergunta vai depender do que eu estou procurando. Isso é a aula de epidemiologia veterinária, onde a gente fala de hipótese, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, eu quero saber qual é a hipótese. O que eu estou procurando? De acordo com o que eu procuro, eu determino o tipo de estudo, o tipo de teste, para saber a acurácia e a precisão do meu teste e se ele vai responder a minha pergunta. Como é que eu faço isso? Eu crio uma hipótese. Eu quero saber que os animais são positivos? Eu quero saber se os animais são negativos? Eu quero separar animal doente de positivo? Eu quero interferir no transporte de animais? Eu quero mandar animal para tratamento? Quem vai determinar o que eu busco é a minha pergunta. E o que normalmente vocês não têm? Pergunta. Porque vocês vão direto... Eu quero fazer teste de tuberculose. Mas para quê? O que eu estou perguntando? Eu quero confiabilidade? Né? Eu quero precisão? Eu quero uma acurácia? O que eu busco com aquele meu teste? Então, tudo depende da pergunta que eu estou fazendo. Então, um teste de baixa confiabilidade, ó, confiança, tá? É a consistência dos resultados quanto à medição e quando o exame se repete várias vezes, tá? Se eu tenho baixa confiabilidade, é pouco útil. Vou dar um exemplo. Eu fiz um exame de fezes procurando giardia e ele deu negativo. Eu fiz um exame de fezes procurando giardia e ele deu negativo. O animal tem giardia ou não? Pode ter, mas não está em infestação. É confiável eu fazer um teste para giardia? Não. Qual é a utilidade? Eu tenho um paciente com diarreia, eu suspeito de giardia e eu faço lá um teste de fezes e o resultado vem negativo. Eu trato o cachorro? Trato, porque eu tenho que fazer 17 exames de giardia para o animal ser considerado negativo, porque ele tem uma baixa confiabilidade. Eu tenho que pegar várias amostras sucessivas por vários dias. Então, eu tenho que saber o tipo de teste que eu estou usando. O que é um teste de alta confiabilidade? Não assegura alta validade. Exame pode ser reproduzível, ter o resultado idêntico ao próximo quando repetido, mas não ser capaz de discriminar corretamente as diversas situações. Todos os exames podem estar errados. Então, validade e confiabilidade são necessárias para avaliar a qualidade do exame diagnóstico e a informação produzida. Pô, professor, então eu estou na roça, porque eu tenho que saber se o teste é sensível e específico, e agora o senhor está falando se é confiável e válido? Sim. E o que a gente faz normalmente? Eu peço um teste e eu me abraço e me agarro com ele, dizendo que aquele teste é 100% seguro. Esse é o maior erro que nós cometemos. E aí vem para o epidemiologista uma série de exames e a gente fala, depende. Então, validade, tá? Eu tenho que ter uma validade daquele teste, eu tenho que ter confiança no que aquele teste está fazendo. O verdadeiro positivo, ele tem que ser verdadeiro positivo.
E o verdadeiro negativo, ele será um verdadeiro negativo. Mas aqui, ó, é o nosso problema. Então, que tabela é essa daqui? Que é a tabela 2x2. Eu pego os animais positivos, os animais negativos, os animais que estão doentes e os animais que não estão doentes. Eu faço os testes. E aí eu vou ter lá os que deram positivo, os que deram negativo. E tem alguns animais que estão doentes e dão negativo. E os animais que não estão, que têm ausente e dão o que a gente chama de falso positivo. Então vamos lá. Eu tenho um animal doente e ele deu positivo. Esse é fácil de trabalhar, correto? Ele é doente, ele é positivo. Eu não me preocupo. Agora, ele não tem sinal clínico, certo? E ele deu realmente negativo. Beleza, essa aqui é a minha população sadia, eu não me preocupo. Agora, o que eu faço com um animal que eu sei que está doente e deu falso negativo? Como eu chamo esse indivíduo aqui? Subclínico, que é o paciente que me dá dor de cabeça. Eu sei que ele está doente. Olha, eu não estou nem falando do paciente que está com doença e não produziu anticorpo. É aquele que eu tenho certeza que ele é doente e ele me deu resultado negativo. Tá? Então aqui, gente, me dá uma dor de cabeça do caramba. Agora, esse que é o ausente, certo? E deu o resultado falso positivo, eu vou tomar uma atitude com ele que não vai ser a correta. Então esse aqui eu me preocupo bastante. Então para esse falso positivo, eu tenho que ter mais garantia. Existe uma chance de eu ter 100%? Não. Não vai ter nunca 100% de chance. Mas se eu souber a validade do meu teste, a confiabilidade, a sensibilidade e a especificidade, eu tomarei uma atitude com um maior grau de certeza. Então, como é que a gente faz a avaliação da sensibilidade? A sensibilidade, eu pego os verdadeiros positivos e divido pelo total de doentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão propor para mim. Se vocês querem saber se aquele teste ele foi válido ou não, se ele foi positivo ou não, vocês vão pegar numa população que vocês determinaram, por exemplo, de 5.000 vacas, certo? Que é o N, 5.000 animais. Vocês vão rodar o teste. E vocês falaram, professor, ao final nós encontramos o número de doentes, número de não doentes, número de positivos e número de negativos. E vocês vão cruzar as informações. Quantos eram verdadeiros positivos e quantos eram falsos positivos? Quantos eram falsos negativos e quantos eram verdadeiros negativos? Vocês terão esse resultado, tá? E depois a gente vai para onde? Qual foi a sensibilidade de quantos eram realmente verdadeiros positivos entre os doentes, enquanto eram os verdadeiros negativos entre os não doentes. Tá? Esse cálculo vai dar para vocês a sensibilidade e especificidade. Beleza? Aí tem o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Você só tem que substituir o que é E, a gente chama de especificidade. O que é P, a gente chama de positivo. E o que é S, são os cálculos de sensibilidade. Resumindo, valor preditivo positivo são os verdadeiros positivos sobre os positivos, que está aqui no lado. Ó. Verdadeiro positivo sobre o total de positivos. E o que é valor preditivo negativo? Os verdadeiros negativos sobre os negativos, que está aqui na lateral. Beleza? Ó, é matemática, coisa que vocês não gostam, não estão mais acostumados a fazer, mas é o cálculo que vocês precisam fazer. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês fariam um cálculo desse para saber realmente quantos positivos estarão entre os positivos? Num problema como o do Covid. Por que seria importante saber exatamente um valor preditivo positivo? Para ter certeza de quantos positivos serão positivos entre os testes executados. Para ter uma estimativa de contágio?
De contágio? Não, Ou de eu quantas pessoas foram infectadas, assim, tem umas... Isso que eu queria. Mais ou menos, na verdade, é para eu saber o que eu for fazer com os positivos. Se eu tenho uma alta taxa de valor preditivo positivo, ou seja, entre os positivos, quantos serão verdadeiros positivos? Eu vou ter que fazer o quê? Leito, vacina, medidas para poder controlar. Desculpa, leito. E entre os verdadeiros negativos, vacina. As minhas medidas políticos sociais serão tomadas de acordo com o resultado que eu tenho. Porque eu vou saber realmente quantos são positivos entre os positivos e quantos são negativos entre os negativos. Por quê? Porque a gente sabe que, por melhor que seja a especificidade e a sensibilidade, há sempre uma chance de eu ter falsos positivos e falsos negativos. E aí, entenderam? Eu sei que está chegando bem perto de dar o nó no cérebro, tá? É a primeira aula, voltando para o semestre. Eu entendo tudo que a gente passa e eu falo para vocês, todo semestre eu recapitulo todos os temas e eu sempre tenho que puxar o freio, porque eu estou acostumado com algumas coisas dessas, às vezes eu chego na aula acelerado e aí eu ferro com o cérebro de vocês. Então eu estou procurando ir o mais devagar possível e paulatinamente. Então, o que vai acontecer? Vocês vão trazer para a semana que vem um estudo e vocês já vão começar a construir especificidade, valor preditivo positivo, sensibilidade, valor preditivo negativo. Vocês vão ter uma ideia, vocês não terão resultado, vocês vão propor. E a gente vai trabalhar em cima das possibilidades. E em cima dos resultados que vocês trouxerem, vocês notarão que vai ficar mais clara essa aula, tá? Então, ó, sensibilidade. Eu pego quem é verdadeiro, positivo, sobre os realmente doentes, que é o A mais C. Gente, essas letras aqui, ó, elas vão aparecer várias vezes, tá? Eu estou usando a letra porque eu vou mostrar depois um exemplo mais complexo para vocês. A especificidade é quem, ó, é verdadeiro negativo sobre quem não é doente, tá? Então, alta sensibilidade raramente deixa de diagnosticar. Alta especificidade raramente classificam como doente um animal sem a doença. Então, o que eu busco? Eu procuro diagnosticar tudo que eu tenho ou eu procuro determinar quem não tem a doença? Alta sensibilidade, normalmente eu acabo tendo uma baixa especificidade. Alta especificidade, baixa sensibilidade. Muito sensível, pouco específico, eu tenho falso positivo. Muito específico, pouco sensível, eu tenho falso negativo. Então, como que eu escolho? Vai depender do tipo de problema que eu tenho. O ideal seria ter todos os normais separados de todos os diabéticos. Eu tenho isso? Não. Há uma sobreposição, onde eu posso ter, no mesmo espaço, pessoas que são diabéticas e pessoas que são normais, com o mesmo valor. Aí eu falo isso por quê? Mas, professor, o meu diabetes está 110, eu sou normal. Como que é normal? Insulina está uma bagaça. O corpo não está conseguindo responder. Como o negócio com açúcar responde mal. Está todo cheio de problema. Mas, professor, eu, em compensação, eu tenho 120 e eu não tenho nada. Boa cicatrização, não tem problema nenhum. Por quê? Porque as curvas não são separadas. Há uma sobreposição. E por isso a gente encontra valores que nos dão dor de cabeça. Então, essa zona aqui, ó, que é a zona de sobreposição, gente, a superposição, desculpa, aqui é sobreposição, aqui é superposição. São áreas que nós teremos dificuldade. Aqui, para o serviço do epidemiologista e jogo o pepino para o clínico. Então, eu tenho falsos negativos e falsos positivos. Questão mais importante, a direção e grau de erro de classificação. Em que extensão o erro conduz a conclusões enganosas e consequências? Aqui me leva
um erro. Se o erro é deixar a doença se alastrar, eu faço sensível. Se o erro é matar quem não devia, eu faço específico. Se o erro é deixar alguém doente que deveria ser tratado, eu faço específico. Se o erro é tratar e o tratamento é pior do que a doença, eu faço específico. E é em cima disso que vocês decidem. Como se comporta o teste? Na presença ou ausência da doença? Qual as propriedades do teste? Esse teste é confiável? Esse teste vai me dar uma boas respostas? E como é que é a tomada de decisão? Gente, vocês imaginem eu estar numa UTI e ter que decidir qual paciente entra e qual paciente sai. Eu tenho que decidir quem toma o remédio. Eu tenho que decidir qual que eu faço a cirurgia. Por isso que quando se toma uma decisão, há uma chance de errar. Mas ninguém quer errar. Todos nós já tivemos familiares, todos nós já tivemos animais em situação que teve que ter tomado uma decisão. E a decisão foi feita em quê? Em teste. Não é fácil. A gente sempre julga, porque o meu vizinho... Porra, o que eu tenho bronca é a síndrome do pobre. Que escuta o que a vizinha fala e não escuta o que o médico discute. Porque eu fui ver na internet. Gente, pega o Google e some com ele da minha frente. Porque eu ouvi falar. Eu tenho uma situação com um grupo de indivíduos, com testes que foram feitos, e eu tenho que decidir naquilo ali. Vocês não terão tempo de consultar o Google. Vocês têm que pegar o conhecimento e discutir. Por isso, é extremamente importante eu saber qual é a pergunta, é extremamente importante eu saber o que eu estou procurando e o tipo de teste que eu estou utilizando. Então, sensibilidade em referência a imunodiagnóstico pode referir ao mínimo nível de antígeno ou anticorpo detectado pelo teste. E quando é específico, ele vai avaliar a distinção entre um antígeno ou outro. Então, o que eu busco? Eu quero o mínimo possível ou eu quero distinção? O que eu estou procurando? Né? Um teste específico ou sensível? Eu procuro no meio do caminho. Eu procuro mais sensível ou mais... Desculpa, mais sensível ou mais específico de acordo com o tipo de teste que eu estou fazendo. Agora, o que vai me determinar? Eu sempre vou procurar no meio do caminho. Mas aqui no meio do caminho, eu tenho áreas que eu não vou diagnosticar. Eu tenho testes e resultados que vai ter dificuldade. E aí vai ser o ponto onde o médico veterinário vai decidir. Ou eu atendo um, ou eu atendo o outro. Faço o tratamento ou faço a eutanásia. Tá? Então, sempre, né, a gente vai buscar uma alta especificidade e uma alta sensibilidade. Eu busco 100%. Mas eu posso ser que eu tenha na minha mão um teste no ponto 2, ou eu posso ter que fazer o teste B. Quando que eu decido um teste ou outro? Quando eu vou tentar me aproximar do melhor resultado possível. Então, sensibilidade, né, que é o número de positivos sobre os doentes, e a especificidade é o número de positivos, do D sobre o B mais D. Então, eu vou tentar saber quem é falso e quem é verdadeiro. Então, a sensibilidade, eu vou atrás do verdadeiro positivo. Então, são os indivíduos que têm a doença, só que eu tenho um alto valor de falso positivo. E o específico, eu vou atrás de quem realmente vai ter a doença de qualquer jeito, tá? Então, os dois são relacionados à sensibilidade e especificidade, os testes, que vão fazer a nossa forma diferente de tomar uma decisão. Então, o significado do termo teste de sensibilidade do teste em epidemiologia não deve ser confundido com o uso do termo. Porque às vezes a gente fala, o teste é sensível, ele tem uma análise sensível. Não é que ele tem uma análise sensível, ele tem um resultado que foi sensível, tá? Então, os laboratórios, eles confundem com a habilidade de reagir a uma quantidade muito pequena do que tem no teste, com aquela segurança que o teste dá. Então, não é uma segurança, mas é a capacidade de reagir a uma baixa quantidade de antígeno. Escolham testes sensíveis.
Quando não se pode correr o risco de não detectar a doença. Quando a doença é perigosa, mas ela é tratável. Sífilis, tuberculose. Processo de diagnóstico em um grande número de possibilidades são considerados falso ou negativo, dá um teste sensível, pelo menos para eu poder fazer uma avaliação. E a probabilidade da doença é bem baixa. É muito difícil encontrar a doença. Então eu sempre faço um teste sensível. Eu vou coletar um sangue e esse sangue vai ser feito para transfusão. Puta, eu posso encontrar um monte de coisa que pode me dar dor de cabeça. Eu faço testes sensíveis. Especificidade. Sem a doença, né, que tem um teste negativo. Então, a proporção de pessoas não doentes, eu tenho que levar em consideração. E um falso positivo, né, pode me dar um problema grave. Então, um falso positivo, a recuperação de herpes vírus do cérebro em um paciente com encefalite ou oncocerca. Então, se eu preciso ter certeza que aquela pessoa teve herpes vírus, eu preciso fazer o 100% específico. Beleza? Chegando às 11 horas, cheguei no limite do cérebro de vocês. E aí? O que vocês têm para me falar? Tá muito complicado? Tá pouco complicado? Como é que estão as coisas? Hein? Eu que já vi essa matéria, tô com a cabeça assim. Já viu essa matéria comigo? Não, eu fiz na UFMT. Ah, tá. Mas foram as mesmas coisas, né? Eu não falei nada de diferente. Então tá. Gente, é assim, ó. São bastante coisa, né? Mas, Bruna, por isso que, assim, essa aula de hoje, eu até fiquei indeciso, né? Se eu ia começar com estudo observacional ou se eu começava com teste, tá? E eu escolhi até começar com teste, porque envolve essa coisa de matemática, e já dá uma maciada no couro de vocês, porque realmente essa disciplina vai exigir, tá? Mas não é por maldade, e não é exigir porque ela é difícil, não é nada disso. É porque a gente tem que pegar uma série de conceitos e trazer para o mundo prático de uma forma usando matemática. E isso é uma coisa que eu sei que o aluno de veterinária, na maioria das vezes, corre um pouco. Tá bom? Então, vamos recapitulando. O teste diagnóstico, ele me dá uma probabilidade de resultado. E eu procuro nesse teste diagnóstico ter certeza que o animal tem ou ter certeza que o animal não tenha um problema. Se eu procuro através de uma ferramenta molecular ou se eu utilizo através de uma ferramenta sorológica. Para isso, eu tenho que conhecer o que eu estou trabalhando e o que eu estou buscando. Então, é extremamente importante saber fazer a minha pergunta de acordo com o problema que eu tenho. Não existe receita de bolo. Não existe regra. As regras são para tomada de decisão. Por exemplo, tem doença que eu faço eutanásia. Tem doença que eu faço tratamento. Tem doença que eu interno. E tem doença que eu mando para casa. Então, a minha decisão tem que ser tomada pelo resultado que eu alcancei ao longo da minha avaliação. E esse resultado vai ser dependente de acordo com o tipo de teste que eu estou utilizando. Então, não existe regra. Existe análise e comparação. Como que a gente decide muitas vezes? Eu posso decidir pelo tipo, por exemplo, de teste que foi utilizado num artigo científico ou numa fazenda. Eu posso decidir pelo que falam da nova literatura. Eu posso decidir por 1000 questões, mas essas minhas decisões vão levar a eu determinar um teste diagnóstico. Então, quando alguém vem para vocês e fala que fez 3 testes negativos e de repente um deu positivo, é normal. Quando a pessoa fala, mas eu era negativo no PCR e fiquei positivo depois, é normal. Mas o um deu positivo, é normal. Tudo é possível, dependendo do indivíduo. E outra, não estou levando em consideração as nuances do hospedeiro, que cada um responde de uma forma distinta frente a um problema, e eu não estou levando em consideração os problemas e dificuldades de coleta, que podem levar a positivo ou negativo. Peguei uma amostra, deixei ela no sol, todas elas vão dar negativas. Eu estou considerando que a coleta foi feita de forma correta e o paciente se comporta como a maioria da minha população. Certo?
Então, ó, não tem escapatória, vocês terão que ler, tá? Aconselho vocês a verem vídeos na internet. Eu não falei de um ponto que eu vou falar semana que vem, que é curva ROC, mas já sei que um grupo vai falar. Então, para quem for falar sobre estudo de corte, é um tipo de teste que se usa. Quem for utilizar caso controle ou transversal, são outro tipo de teste. Para cada um, se procura sensibilidade e especificidade diferente. E já procurem me explicar. Então, na próxima aula, eu vou continuar com mais alguma coisa dessa. Eu vou voltar com valor preditivo, positivo e negativo, e vocês já vão me falar o que vocês encontraram na literatura sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo, valor preditivo positivo, para aquele tipo de estudo. E como vocês vão utilizar. Beleza? O grupo de WhatsApp deve e pode ser utilizado para a gente conversar sobre isso, tá? Quem tiver dúvida, coloca lá. Vocês, eu não vi ainda, mas eu acho que já colocaram até alguma coisa no grupo do WhatsApp, se eu não me engano, dos subgrupos, tá? Então vocês procurem lá. Eu vou tentar colocar aquela folha do Word no grupo do WhatsApp para alguns seja mais fácil de ter acesso. Eu já vou tentar puxar e largar para vocês conversarem. Se vocês precisarem, vocês perguntem. Gente, pode mandar áudio, pode mandar foto, pode mandar artigo, manda tudo lá. Só não manda bom dia e boa noite que eu vou xingar vocês tudo. Mas informação técnica vocês colocam em qualquer momento e eu vou procurar conversar e discutir com vocês. Beleza? Ó, o importante não é vocês terem nota. O importante é vocês entenderem. Eu tenho certeza que se alguém falasse para vocês ontem sobre sensibilidade e especificidade de um teste, vocês teriam uma outra interpretação. Hoje, se vocês tiverem um teste na mão, vocês vão olhar sensibilidade e especificidade de forma diferente. Gente, isso se chama aprendizado. Tá? É isso que a gente busca. Agora, eu preciso que vocês tenham experiência, que é reforçar esse conteúdo na prática. Desculpa, isso se chama experiência. Agora eu preciso que vocês tenham um aprendizado, que é pegar esse conteúdo, colocar na prática e reforçar. Experiência vocês já tiveram. Para a gente fixar, a gente precisa de aprendizado. Então, peguem isso, joguem na prática. Vão fazer um teste num cachorro, olhem a especificidade e sensibilidade. Procurem entender o que significa isso. E repensem os conceitos que vocês têm até hoje a respeito de testes. Tudo bem? Se isso funcionar, eu garanto que vocês vão chegar ao final do semestre falando, pô, professor, epidemiologia não é tão ruim assim. Tá? É a disciplina que eu acho que vocês mais reclamam, porque ela é chata, porque ela é cansativa, e foi a disciplina que imperou nesses últimos 2 anos. Ah, antes que eu me esqueça, tem um aplicativo chamado Plague, tá? Que é a praga, e eu aconselho vocês a baixarem e jogarem um pouco. É um aplicativo que mostra sobre a dinâmica de doenças em populações, e a ideia é tentar matar o mundo inteiro. Eu já fiz isso nas outras aulas de epidemiologia, e os alunos jogaram e reclamaram. Quando começou o Covid, tudo que aconteceu com o Covid é previsto no videogame, tá? Então, façam os testes, joguem, vocês vão ver que é interessante. É massa matar todo mundo, mas lá vai ter como é que se ganha ponto, DNA, como é que se faz resistência, transmissão pelo ar, vírus e bactéria, plague, tá? O videogame é o Plague, o joguinho é o Plague. Joguem e me contem semana que vem se vocês conseguiram acabar com o mundo. Gente, ele é gratuito, tá? Ele não é para ser gratuito. Só se for iPhone eu acho que ele paga, mas na época, pelo menos, faz tempo que eu tinha ele. Ele era... Se ele for pago... Ó, o meu aqui é gratuito ainda, tá? Então os ricos que têm iPhone pagam. A pobreza dos Androids como eu, é gratuito. Tudo bem? Quem não tiver, arruma um iPhone, um Android de alguém e toca a ficha nele que vale a pena, pelo menos para a gente entender algumas dinâmicas. Gente, um bom final de semana, que vocês passem muitas horas estudando epidemiologia, que vocês se sintam especificamente
abalados e sensivelmente transtornados, e que a epidemiologia leve vocês à loucura antes que eu consiga. E que se essa aula trouxe para vocês uma gastrite, significa que foi uma aula muito bem aplicada, mas se ela trouxer para vocês uma úlcera, significa que eu estou chegando quase lá. Tá bom? Beleza, professor. Tá bom. Falou, Bruno. Falou, pessoal. Obrigado, professor. Nada. Sextou, hein? Vocês estão uma pinóia, aula de doutorado, minha filha. Vocês caramba. Atendimento, aula de doutorado. O dia só, para mim, a sexta-feira só acaba na segunda. Não tem. Obrigado aí, professor. Falou. Até mais, gente. Valeu, professor. Tchau, galera. Gustavo, eu vou te matar, Gustavo.